É a candidata Raíssa Soares, do PL, ela que é médica, natural de Belo Horizonte, foi secretária da Saúde da cidade de Porto Seguro. Candidata, nós teremos 20 minutos de entrevista que passam a contar a partir da sua primeira resposta e no final teremos 1 minuto para as considerações finais. Antes de mais nada, agradecer por ter aceitado o convite de ter vindo aqui à Band para participar dessa nossa sabatina. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Lorena, Band News. E a todos os nossos ouvintes que estão conosco, é uma alegria estar aqui, fazendo a minha voz chegar ao coração do povo baiano, que é uma forma mais rápida de a gente atingir muitas pessoas. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, candidata, a gente começa falando sobre as movimentações das pesquisas. A gente viu aí a liderança do candidato Otto Alencar, mas em alguns levantamentos a senhora está em segundo, em outros Cacá em segundo. O fato do PP fazer parte da base de Bolsonaro não poderia provocar um voto da sua base em Cacá, por exemplo? Como é que a senhora tem analisado esse cenário? E tem situação também que a candidata tem mais votos que o seu candidato a governador, por exemplo, né, que é o João Roma. O tempo passa a contar a partir de agora. Ok. Então, o que eu compreendo de pesquisa? Sem dúvida nenhuma, é um mecanismo para que nós possamos, inclusive, trilhar ações. Muitos partidos fazem dessa forma. Eu entendo que o nome Raíssa Soares é um nome que foi levantado na pandemia 2 anos atrás. Quando eu me levantei com vídeos, eu tenho estado em várias cidades que as pessoas já sabem quem é Raíssa Soares por ter sido voz, por ter agido, por ter defendido vítimas, né, da Covid com um excelente resultado em Porto Seguro. Então, sem dúvida nenhuma, o meu nome foi levado. E eu acredito que, por isso, nesse momento, o povo baiano me reconhece mais como alguém que está defendendo a bandeira da Bahia no Senado, mas, sem dúvida nenhuma, junto com o João Roma, a gente faz uma dupla nessa chapa de Bolsonaro. E as pesquisas, quando colocam, é engraçado que com uma semana de diferença para o nosso público, que já tem uma crítica sobre pesquisa, com uma semana de diferença, a pontuação do segundo colocado inverte. Então, realmente, a gente fica entendendo que é o mecanismo que é usado, ele está aí válido, ele é registrado no Tribunal Superior Eleitoral, mas o movimento de rua, o meu Data Povo, é de uma receptividade em todas as cidades. Eu agradeço aqui todas as cidades onde a gente já passou, onde as pessoas, inclusive, nos recebem, e sempre com muito carinho, e sempre com a esperança desse nome Raíssa Soares para o Senado. A gente tem feito algumas perguntas, sempre de um tema pertinente com todos os candidatos ao Senado, porque, por exemplo, a questão do STF, dos ministros do STF, é uma atuação privativa do Senado Federal. Então, sim, caso a candidata seja eleita senadora da República, vai tratar sobre esse assunto. Há um projeto, há propostas embrionárias ainda, mas que podem entrar na pauta do Senado Federal a partir do próximo ano, de, por exemplo, a instituição de mandatos para os ministros do Supremo, ao invés de ter a aposentadoria compulsória dos 75 anos. O que é que pensa a candidata Raíssa Soares sobre essa possível instituição de um mandato para o ministro do Supremo? Olha só, minha gente da Bahia, se a gente tem todos os cargos eleitos pelo povo e ele tem tempo, o maior tempo é de Senado 8 anos, por que não o ministro do Supremo Tribunal, que é um cargo indicado, ter também o seu tempo? E é claro que, assim como os demais, ele poderia, tem que se discutir, tem que se aprofundar no conteúdo, mas ele teve um bom desempenho neutro, defendeu a Constituição, não exerceu autoridade a mais do que deveria. Realmente, ele foi dentro de um julgado que cabe ao Senado fazer isso, ele poderia até renovar isso para frente, mas, sem dúvida nenhuma, nós não podemos deixar os ministros do Supremo Tribunal com uma função vitalícia, porque nós estamos sendo vítimas de indicações de outros presidentes, como é atualmente na gestão Bolsonaro. Ou seja, o governo Bolsonaro está aí há 4 anos e hoje vive uma guerra de defesa de quem tem mais poder. Se são os ministros do Supremo, que são quase todos indicados pelo governo opositor, para poder fazer uma gestão que seja coerente e seja defensora da Constituição. Agora, e a proposta de, por exemplo, aumentar o número das cadeiras? Porque hoje a gente tem 11 ministros do STF. O presidente Bolsonaro, por exemplo, chegou a comentar de aumentar para 15. Acredita que é possível fazer esse tipo de movimento ou é exagerado? Olha, nós temos hoje um Supremo Tribunal crítico, todo mundo acompanha. Olha o piso de enfermagem. O piso de enfermagem, ele foi, na maioria no Congresso, os enfermeiros, quase todos os deputados federais votaram a favor do piso. O presidente Bolsonaro sancionou, é necessário, reconhecido. Nós tivemos centenas, milhares de profissionais da saúde que morreram na pandemia, enfermeiros foram os que estiveram na frente da pandemia. E aí, o Supremo Tribunal simplesmente veta. Então, se a gente não consegue mudar isso agora para esse
para esse tempo de casa que vai estar ali atuando, às vezes eu vou ter que diluir, porque se é vitalício, eu vou ter que diluir para poder realmente ser mais justo, para defender a Constituição. A gente tem que estudar, e é claro que no Senado Federal isso não vai ser uma decisão tão leviana, de forma apenas de opinião, ela tem que ser fundamentada, tem que ser estudada, tem que ter todo um grupo de assessores que acompanham o Senado, exatamente para a gente ter uma voz de lucidez diante do nosso povo. Então é algo para ser discutido. A gente está conversando ao vivo na TV, na rádio, também no YouTube, com a candidata ao Senado, Raíssa Soares, do PL. Bom, candidata, a gente vem entrevistando os candidatos ao Senado e perguntando sobre alguns temas importantes de pauta nacional e que causam polêmica, causam discussão, como é o caso da legalização da maconha e também a legalização do aborto. Qual a opinião da senhora sobre esses dois assuntos? Legalização da maconha, né, eu sou completamente contra. Porque eu sou médica militante do SUS há 28 anos e lá no SUS, nos nossos CAPs, nos nossos centros de atenção psicossocial, com pessoas que estão dependentes químicos, todos começaram com maconha. Então, nós não tem como usar a maconha como algo que seja liberal para a nossa gente. Agora, a medicina, usando a medicina canábica, sim, é algo que a gente precisa discutir, porque é uma pauta importante. Tem várias doenças tratadas com medicina canábica, mas liberação de drogas de jeito nenhum. Liberação de aborto. Por que pensar em aborto se eu tenho como prevenir a gestação? A gestação é algo prevenível. Então, nós não vamos liberar aborto, nós vamos fazer políticas incisivas para que as pessoas tenham sua relação sexual livre. Livre, consentida da forma que ela quiser, mas com todas as medidas para que evite a gestação. Então, eu não tenho que pensar em fazer a liberdade de aborto. Eu vou defender a vida a qualquer custo, mas eu vou fazer incisivas projetos públicos e cobrança e fiscalização de um executivo. Lembra, o senador, pessoal, ele fiscaliza o governo. Então, cabe ao senador saber lá no governo o que está sendo feito na sua política. Então, nós temos que defender a vida. E eu previno a gestação. Resolve o problema. E no caso, por exemplo, de uma criança ou um adolescente que tenha sido estuprada, como a gente viu essa semana, uma menina de 11 anos que foi estuprada pela segunda vez, grávida novamente, no Piauí, e a família não autorizou que ela fizesse o aborto, seguisse por questões religiosas, inclusive, que a família acredita. O que a senhora pensa sobre isso? Lorena, isso é tão complexo, e eu acho que as pessoas que nos assistem, é tão delicado, é tão sofrido, que ninguém consegue se colocar na situação, ou da adolescente, da pré-adolescente, ou da família. Então, quando eu penso em defender a vida, eu mesma, recente, eu vi depoimentos de várias pessoas que foram vítimas de estupro, e que hoje falam assim, graças a Deus, a minha mãe não me permitiu, não me abortou, e hoje eu sou mãe de família, eu tenho isso e aquilo. Então, é algo muito delicado. Eu entendo que a justiça, nós temos juízes para entrar, às vezes, para um consenso em cada caso. Esses casos que fogem do que seria comum, a gente tem que usar a justiça a favor daquele que está sendo vítima. Mas usar isso como lei, que será autorizado, aí para isso que cabe a justiça. A justiça é quando eu não tenho senso comum, eu chamo o juiz. A gente tem vários cenários onde, olha, eu não consigo resolver algo difícil entre uma pessoa e outra. O que eu faço? Eu chamo um advogado e um juiz para ele decidir num consenso. Aí eu acho que caberiam sempre o bom senso, a lucidez, mas a gente tem que respeitar. Candidata, nós temos ainda 14 minutos de conversa. Numa suposição, porque, diferente dos deputados federais que representam o povo, os senadores representam os estados. Na Bahia, a gente tem uma tradição de sempre o candidato a governador puxar o senador. Isso só aconteceu em 1962. Mas partindo de uma suposição, a candidata é eleita senadora da República e um governador é eleito fora do seu campo político e ideológico. Como é que seria essa relação? Olha, quando a gente está falando de política, nós estamos falando em defesa do povo. Então, apesar de eu representar o Estado, vão ter princípios, e aí por isso que eu digo que Raíssa Soares é uma candidata a Senado que defende princípios, por convicção. E aí, por isso que eu falo que a senadora da bancada evangélica é a doutora Raíssa. A senadora dos excluídos, nós temos hoje várias pautas, inclusive de projetos para cadeirantes. A gente vai defender políticas públicas para a nossa gente. Então, no Senado, quando representando o país, e nós vamos lutar por pautas, inclusive revisar projetos, a voz da lucidez, um pensamento para estar ali sendo coerente com a nossa gente. E sempre na política são relações amistosas. Eu entendo que nós não somos inimigos. A gente pode ser opositor, às vezes, do ideal. Mas o bem comum tem que ser a nossa gente. Candidata, claro que esse assunto não poderia deixar de entrar em pauta, que é como foi a atuação da senhora como Secretaria de Saúde na pandemia
em Porto Seguro, inclusive teve repercussão em todo o Brasil. Tanto é que o próprio presidente Bolsonaro colocou um apelido na senhora como doutora cloroquina. Chegou a chamá-la também colocou, né? já chamar desse jeito, pois a senhora defendeu a utilização de um kit de medicamentos que não havia e não há eficácia comprovada pela ciência de combate à Covid. Hoje a gente sabe que estamos aqui voltando à normalidade por causa da vacina. Eu queria saber se a senhora se arrepende dessa postura na pandemia, se defende a obrigatoriedade da vacina e se a senhora se vacinou com as 4 doses da Covid-19. Ótima pergunta, Lorena. Primeiro, não me arrependo de nada que eu fiz e para falar que o tratamento da Covid não tem evidência, nós já temos hoje um outro histórico. Já foi publicado no CDC americano que ivermectina está na lista de medicações para ser usada na fase inicial da doença. Tudo que eu defendi lá atrás, em 2020, era quando a gente não tinha vacina, nós não tínhamos nenhuma perspectiva. E as medicações que foram propostas para dizer que era possível tratar Covid tinham a ver com publicações científicas, de que hidroxicloroquina, ivermectina e nitaxosanida, que eram princípios ativos da Anita, daquele aquele vermífugo, eram substâncias possíveis. Em 2020, nós tentamos, deu certo, Porto Seguro foi uma das cidades do país com menor mortalidade de Covid. Em 2021, assumi a Secretaria de Saúde e, olha, mantive a proposta de tratamentos para nossa gente, centros de Covid, nós tivemos uma cidade aberta com medidas sanitárias, rede hoteleira totalmente sem ter nenhum crush econômico, nós tivemos inclusive com o Pronamp, que é uma política que o governo Bolsonaro permitiu, os nossos empresários mantiveram seus funcionários em casa e quando reabriu, estava ali todo mundo, inclusive fazendo profilaxia. Outra evidência, Lorena, hidroxicloroquina foi comprovada com 28% de redução de adoecimento e morte na pandemia da Covid. Na Covid, ou seja, tem publicações em meios internacionais. Então, o que nós temos? Não me arrependo de forma nenhuma. Teria feito talvez até com mais vigor, porque eu acho que eu fui no meu limite físico. Eu trabalhei horas, 14, 15, 16 horas para isso. E ali, naquele momento, como secretária de saúde, o hospital da Covid... Ele entrou como nós fizemos um hospital de referência Covid, com 5 meses de gestão, nós pegamos um prédio abandonado, isso foi transformado num hospital, que está lá agora como algo para a nossa população. Então, foram várias ações, eu até já fiz um vídeo nas mídias sociais, na rede televisiva, no horário eleitoral, dizendo do nosso agir, pegando recurso, não desviando, aplicando para a nossa gente e deixando um legado lá. Sobre vacinação, como secretária de saúde, assinei o plano de vacinação. Então, quando falar, a doutora Raíssa é contra a vacina, eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Tivemos várias pessoas que adoeceram pela obrigatoriedade e por vários motivos não quiseram e isso tinha que ter sido respeitado. Sou contra o passaporte sanitário, não tem que dizer para ninguém o que ela tem que fazer, considerando que os imunizantes são ainda em caráter experimental, não estão incluídos no nosso Plano Nacional de Imunização. E quando a gente fala de vacinação, Porto Seguro, no estado da Bahia, foi uma das cidades que mais vacinou, primeira e segunda dose, mais do que outros estados, mais do que a média da Bahia. Se Raíssa Soares era secretária de saúde e tem essa fala dizendo que eu seria contra a vacina, por que na cidade onde eu era secretária de saúde atingiu uma meta maior que o estado da Bahia? Então, nunca fui contra, sempre defendi a bandeira da liberdade. Continuo dizendo, nós temos o nosso direito de escolha e ninguém deve inibir esse direito de escolha. Sobre me vacinar, não vacinei. Eu faço parte do grupo médico de contraindicação. Então, eu não recebi nenhuma dose, tive Covid 2 vezes, tratei, acompanhada, sem nenhuma dificuldade. A senhora tem um problema de saúde que não pode receber a vacina. Exatamente. Candidata, a gente tem ainda 9 minutos de conversa. A gente está conversando aqui com a candidata Raíssa Soares, do PL, candidata ao Senado. Na sua avaliação, qual o ponto de maior gravidade que, por exemplo, precisa ser reformado o quanto antes no Código Penal brasileiro ou no Código de Processo Penal? Porque é um tema, é um assunto que é de competência do Congresso Nacional fazer essa legislação. Então, qual é um tema já específico deste assunto que a candidata levaria para o Senado? Olha, Código Penal, a gente tem, é por isso que eu digo, toda a opinião que a gente fala, nesse momento eu falo como uma candidata. E quando a gente vai agir como Senado, a gente tem que decidir, propor e inclusive votar com profundo estudo sobre a causa. Mas algo que é gritante aos nossos olhos tem a ver, inclusive, com essa maioridade penal, que hoje tem uma discussão grande, nós temos um grande problema nos presídios, nós temos uma superlotação de presídios e que eles passam a ser uma indústria do crime. Então, toda a condição que os
nossos presídios estão neste momento, como que eles vão ser geridos, qual vai ser a gestão desses presídios, como é que vai ser, por exemplo, o julgamento, se isso realmente vai ter redução, as pessoas têm a maioridade penal, essa maioridade penal vai ser analisada, nós vamos realmente mudar a faixa etária, é algo que tem que ser discutido. Nossa criminalidade está muito alta na Bahia, infelizmente nós somos hoje um estado de maior criminalidade, mas a gente tem que pensar, como é que eu vou usar minhas forças de segurança a favor, como é que eu vou mexer na minha política de segurança pública do estado da Bahia, porque é diferente da política nacional. A política nacional teve redução de criminalidade, a Bahia teve aumento, mas nós temos um déficit de, por exemplo, quase 30 mil homens na polícia militar, nós temos déficit na nossa polícia civil, nós não temos polícia penal. Então, a criminalidade no estado da Bahia especificamente é algo que depende do executivo, que João Roma, como governador, já tem no seu plano de governo essa ampliação, esse concurso, essa valorização de classe, para a gente poder ter mais monitoramento policial, automaticamente eu reduzo o crime. Mas, sem dúvida nenhuma, para mim, esse seria algo que a gente tem que discutir e levar isso num fórum muito aberto, muito lúcido, dessa realidade das pessoas hoje que precisam cumprir as penas judiciais. 2h16, estamos ao vivo com a candidata Raíssa Soares, do PL, candidata ao Senado, ao vivo na rádio Band News, na TV Band e também no YouTube. Candidata, o seu candidato ao governo do estado, João Roma, do PL, causou polêmica essa semana, uma fala dele repercutiu bastante na internet, ao afirmar que é contra a adoção por casais homoafetivos, e ele argumentou que ele quer proteger as crianças da sexualização. O que a senhora pensa disso? Ótima pergunta, Lorena, porque eu assisti João falando isso e algo que é importante que a nossa gente precisa saber. Olha só, sabem quantos casais hoje, estão cadastrados aguardando uma adoção pelo IBGE? O último levantamento que eu fiz, nós estamos quase com 40 mil casais aguardam crianças. Sabe quantas crianças nós temos hoje que estão aí nas condições de serem adotadas? Pelo cadastro do IBGE, 3.500 crianças. Então, olha só, nós temos um número enorme de pais que aguardam crianças para serem adotadas e um número registrado pequeno de crianças. E as que estão em condição de adoção não preenchem aquilo que as famílias anseiam, porque elas querem, às vezes, eles fazem uma exigência na lei de adoção. Então, quando a gente vai discutir a adoção por casal homoafetivo, o que eu digo sobre isso? Olha, nós temos aí 2011, quando o STF liberou, 2013 começaram a legalização. Nossa sociedade precisa de tempo, inclusive com discussões lúcidas sobre isso. Porque discutir, entrar na polêmica de se eu vou ou não vou adotar, se eu estou sexualizando ou não as crianças, está muito distante da realidade de nossas crianças que precisam de adoção. E hoje, no IBGE, as crianças que aguardam adoção são crianças com portadoras de deficiência, alguma deficiência física, são crianças com problemas cognitivos e que continuam na fila de adoção. Então, o que eu digo é que é uma pauta que tem que ser discutida com carinho, tem que ser escutado, tem que ser amadurecida. A nossa sociedade precisa amadurecer e entender o que seria realmente, qual que é hoje o tempo de que os casais homoafetivos, quando se unem, qual é o tempo da estabilidade do relacionamento? Porque hoje nós temos para cada 2 casamentos um divórcio, para cada 3 casamentos um divórcio pelo IBGE. Então, é complexa a pauta, é uma pauta polêmica, mas é uma pauta que a gente precisa amadurecer. E a realidade da adoção do nosso estado, do nosso país, ela não é uma realidade que nós temos aí a inverso. Eu tenho 40 mil crianças para adoção com 3 mil pais. Não, é o inverso. Então, um casal, a criança, por exemplo, que é filha adotada de um casal homoafetivo, ela vai presenciar seus pais tendo relação de carinho, de afeto em casa, como a gente vê filhos de pais héteros, claro, com respeito. Isso, a senhora acha que pode influenciar a criança a se tornar uma criança gay, por exemplo? Lorena, é uma pergunta delicada, porque nós temos casais homoafetivos de todos os tipos. Nós temos pais hétero que não têm não tem manifestação de carinho na frente dos filhos. E nós temos casais hétero que têm relação sexual com seus filhos dentro do quarto. Isso acontece até na família hétero. Então, tem a ver com a educação das crianças. Tem a ver com o que os pais acreditam que vão educar seus filhos. Então, é difícil você afirmar, porque a gente não pode responder pela educação de cada família. Então, por isso que eu falo, o discurso da lucidez, ele é sempre o mais coerente. Eu não tenho um extremo de esquerda, eu não tenho um extremo de direita, mas eu tenho que respeitar e tenho que ajudar a população, até enquanto Câmara Legislativa, enquanto Senado, fazer discussões que tragam as pessoas para uma reflexão pessoal da educação dos seus filhos.
Sobre a economia, candidata, a gente tem 3 minutos de conversa ainda. Qual é o fator de um projeto da sua campanha, por exemplo, para a geração de emprego? Sem dúvida nenhuma. Na geração de emprego, por nosso estado da Bahia, a gente sabe que para nossa gente compreender, quando você vai fazer um empréstimo no banco, você pega o dinheiro onde tem menos juros, concorda comigo? Agora, para uma empresa colocar o seu produto, o seu prédio numa cidade, ele vai buscar o lugar com menos taxas. Hoje a Bahia tem a maior taxa do país. Com isso, as empresas saíram. No executivo é simples. O nosso governador João Roma vai reduzir taxa, o empreendedor vai ter interesse em vir para a Bahia, gera emprego e renda. A nível de Senado Federal, temos que estudar a parte específica que vai favorecer, inclusive num projeto do Senado que eu já tenho até pautado, que é mudar as nossas escolas, aonde ali, como na Alemanha é feito, o nosso adolescente, já a partir dos 14 anos, ele pode fazer um estágio remunerado, levando algum recurso para casa, numa empresa que seja parceira. Ela ganha algum recurso fiscal de redução de tarifas, abre o seu espaço para ensinar os seus adolescentes sobre responsabilidade, sobre um trabalho onde ele vai despertar. Vamos supor que a Band fosse uma empresa que fosse parceira. Aqui a gente teria estagiários a partir de 14 anos como office boy, entendendo e de repente despertando para o jornalismo, despertando para a produção de vídeos, despertando para a parte administrativa. Então, é algo para a gente gerar, num projeto de Senado, uma discussão da nossa mudança da base curricular, por exemplo. Candidata, faltam menos de 2 minutos. E sobre a taxação de grandes fortunas? Olha, é outra discussão que eu falo, a gente precisa aprofundar para não penalizar quem gerou recurso. E aí o que eu digo mais sobre essa taxação é como que essa grande fortuna foi gerada. Se está dentro da legalidade, pagando as suas tarifas, e a pessoa está dentro daquilo que a lei preza, por que eu vou penalizá-lo? Agora, grandes fortunas de pessoas, por exemplo, a família do candidato da esquerda, né, do PT. Os filhos se tornaram hoje afortunados e sem alguma justificativa. Esse lastro desse dinheiro lá que tem hoje, são milhões. Onde que está o lastro? Então, essas pessoas que hoje são bilionários, são milionários e foram políticos. Aí eu pergunto, qual é o caminho que eu vou voltar? Peraí, hoje é um milionário e antes era alguma pessoa, de cidadão comum? Eu vou voltar e vou atrás dessa grande fortuna. Aí sim, eu acho que tem que pesquisar a fonte lícita de toda a riqueza que está sendo declarada ou apresentada, né? 50 segundos para suas declarações finais. Minha gente da Bahia, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu falo que eu sou mineira de nascitura, mas eu sou uma baiana adotada, já com título de cidadã de Porto Seguro e de Eunápolis. Muito obrigado pela audiência, pela escuta. Hoje eu conto com seu voto, hoje eu conto com que você viu a doutora Raíssa agindo, a doutora Raíssa se posicionando, e agora para a gente mudar o cenário da política, nós vamos fazer a diferença. Então, para o Senado Federal é a doutora Raíssa 222, junto com o nosso governador João Roma, o pai do Auxílio Brasil, número 22, e com o nosso presidente Bolsonaro 22. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigada a vocês, Victor, Lorena, muito obrigada à Band News pelo espaço. Deus abençoe a todos e até o dia 2 de outubro. Nós conversamos aqui na nossa bancada do Boa Tarde Bahia com a doutora Raíssa Soares, ela que é candidata ao Senado Federal. Amanhã estará aqui na nossa bancada o candidato Cícero Araújo, do PCO.